Bom dia. Eu venho falar de uma questão que para mim é-me muito querida e é de facto, sim, a primeira vez que eu de facto vou discutir com mais pessoas do que aquelas que constituem a minha equipa e as pessoas com quem eu tenho vindo a discutir esta ideia. E esta ideia do modelo é uma ideia, acima de tudo, da minha compreensão sobre os comportamentos da oposição, ou pelo menos a forma como eu fui evoluindo na compreensão dos comportamentos da oposição. E, portanto, eu comecei por avaliar e por acompanhar crianças com déficit de atenção com hiperatividade, muitas delas com comportamentos de oposição associados, e, portanto, foi aí que começou muito do meu contacto com aquilo que seria a perturbação da oposição e desafio, e eu coloquei aqui a perturbação da oposição e desafio como descrita no DSM-4, porque foi de facto assim que eu comecei a olhar para a perturbação da oposição, com essa mesma descrição e fazendo muito o enquadramento destes comportamentos em crianças com déficit de atenção com hiperatividade, por características que já foram descritas e que explicam de facto esta propensão para estas respostas em oposição. Acabei por de facto desenvolver o interesse em relação àquilo que é a oposição em específico e o comportamento da oposição, e comecei a ter mais contacto com crianças que surgem só com essas queixas de oposição, muitas das vezes com comportamentos de agressividade associados, mas maioritariamente crianças que não são cooperantes, que fazem birras com frequência, e crianças que por vezes podem entrar num padrão de desregulação emocional muito intenso e até disruptivo. De facto, ao longo do tempo e ao longo das avaliações fui percebendo que o fenótipo comportamental é bastante heterogéneo. Estão presentes várias características, muitas delas que podem ter enquadramento noutros diagnósticos, para além daquilo que já eu esperaria dentro do déficit de atenção com a hiperatividade. E, de facto, olhar para esta dispersão de características faz pensar se realmente estas características não poderiam explicar aquilo que é o comportamento da oposição. Frequentemente existem situações de comorbilidade. É frequentíssimo estarem presentes mais do que uma perturbação, o que por vezes é bom e por vezes é péssimo. Bom, porque muitas das vezes as relações de comorbilidade permitem que algumas características possam funcionar como fatores de proteção a manifestações mais disruptivas de outras. E em outras circunstâncias junta-se um bocadinho a fome à vontade de comer e aquilo que poderia ser um problema menos grave pode assumir formas mais graves e mais disruptivas. Portanto, as questões das comorbilidades têm sempre esta incógnita. Por vezes, ainda bem que estão presentes, noutras agravam muitas manifestações. Outra questão que por vezes tem a ver com isto que eu acabei de explicar, mas também um bocadinho de variações na intensidade com que os vários sintomas se manifestam. E a sua forma, ou seja, existem de facto muitas formas de manifestações e diferentes que fazem com que num conjunto, se tivermos um conjunto que contempla comorbilidades, de facto podem passar anónimos, ou seja, podem não ser identificados e podem estar na base de alguns comportamentos. Esta ideia de reatividade emocional ou regulação emocional, ou ambas, está muito relacionada com aquilo que se acredita ser o desenvolvimento dos comportamentos de oposição, que se inicia por, muitas das vezes, a criança desde idades precoces, ser uma criança que é muito reativa, que tem um temperamento difícil, que é difícil de cuidar, difícil de conter, difícil de acalmar, mas, de facto, falamos mais frequentemente em crianças que desregulam e que têm imensa dificuldade em regular o comportamento. Façam uma exigência externa de um adulto, do contexto, de uma situação, mas estas duas ideias fazem muito sentido, porque eu frequentemente olho mais para estas crianças e na forma como vamos destrinçando os episódios da oposição, como crianças têm uma reatividade emocional muito grande e depois uma dificuldade em conseguirem regular essa reatividade emocional, o que não quer dizer que não estejam ambas presentes. Depois, realmente, a oposição é um fenómeno de interação. Se a criança estiver quieta, sossegada e sozinha, não tem o comportamento de oposição e de facto, isto dificilmente acontecerá, o que não quer dizer que a criança não possa entrar em desregulação por outros motivos, mas é um fenómeno de interação e um fenómeno em que nós percebemos que há estímulos do contexto que podem, de facto, amplificar e exacerbar o comportamento ou não, ou podem conseguir condicionar e regular as respostas da criança e muitas vezes diminuir a intensidade e a duração do episódio de oposição. E, portanto, eu acabei por chegar à ideia de que provavelmente existem comportamentos de oposição e tentar perceber porque é que em alguns perfis, com outras características, surge o comportamento de oposição. Portanto,
pareceu-me válido ser uma expressão de sintomas que estão presentes, claramente, mas muitas das vezes também é um comportamento muito funcional, porque é um comportamento que tem ganhos secundários, de evitamento de situações, por exemplo, situações que podem ter para a criança uma carga emocional grande, porque tem uma dificuldade associada, porque tem um medo associado, e se de facto são crianças que ao longo do seu desenvolvimento não maturaram outros guiões de resposta e de resolução de problemas mais adequados, esta resposta é perpetuada com alguma eficácia. Portanto, tentei, depois de perceber esta dispersão, tentei perceber se conseguia enquadrar todas as características e, de facto, dar-lhes um sentido que explicasse o comportamento de oposição. Portanto, tentei pegar em episódios, e episódios que acontecem em interação. A criança, normalmente num contexto com adultos de referência, quando há mais do que um adulto, piora, porque há maior número de interações no mesmo momento e há mais informação que a criança tem que processar e tem que interpretar, e é algo que estas crianças não são brilhantes. E, portanto, aquilo que eu tentei perceber são fatores que estão presentes com maior frequência, características que estão frequentemente presentes nestas crianças e que tornam muito particular o funcionamento cognitivo, a forma como entendem a informação, como a processam e como depois devolvem o comportamento para o contexto. São crianças que têm dificuldades na regulação da atenção. Eu coloco aqui a regulação da atenção porque acho que aqui também existe, por vezes, uma promiscuidade de interações que pode agravar, amplificar o fenómeno da desatenção, e não apenas as que estão associadas e explicadas pelo déficit de atenção com a hiperatividade, e crianças que parecem ser cognitivamente muito rígidas. Crianças, aqui é outra questão que para mim também ainda tenho como hipótese, porque há muitas crianças que são rígidas, mas parecem ter patamares de flexibilidade que nos surpreendem. Isto são enigmas que, por vezes, se resolvem na intervenção, com a informação que vem na continuidade do acompanhamento, mas parece, por vezes, existir uma rigidez cognitiva que é mais estrutural e, portanto, que condiciona todo o comportamento da criança em episódios de oposição e fora de episódios de oposição, e temos manifestações comportamentais que são absolutamente compatíveis com isto, e temos crianças que parecem ter uma rigidez cognitiva mais funcional. Surge em situações mais específicas e não me parece contaminar tanto daquilo que é o dia-a-dia da criança e dos adultos com esta criança nas respostas que dá aos vários desafios. Portanto, isto parece-me ser uma questão evidente nestas crianças e que vai criando grupos de crianças. Muitas das vezes, quando pensamos nisto, de existir uma componente que é mais funcional, em que esta rigidez está muito associada à resolução de comportamentos em particular, pensamos muito em crianças que, por vezes, já têm uma base ansiosa, que nem sempre é fácil acedermos a essa informação quando a nossa atenção está presa por aquilo que é um episódio de oposição persistente, frequente, muitas das vezes com comportamentos de agressividade associados, e quando é essa a queixa principal. E a interpretação que é feita deste comportamento desvia-nos completamente dessa leitura, porque nunca são vistas como crianças ansiosas, porque as crianças ansiosas são vistas socialmente como frágeis ou mais frágeis, e as crianças com oposição não têm de todo essa leitura do seu comportamento. São vistas como crianças que são muito corajosas pela forma como enfrentam a autoridade e os adultos e como parecem não valorizar todas as consequências que derivam dessa resposta. E, portanto, se nós considerarmos qualquer estímulo do contexto que vem por parte do adulto, e por vezes pode não ser direto, mas pode ser uma situação que o adulto cria para a criança, esta informação vai ser processada dentro destas características que esta criança tem, cognitivamente, e isto vai condicionar o comportamento, a resposta que a criança dá ao adulto. É uma resposta que produz um impacto, e o impacto, a resposta, é uma resposta que é em oposição. Normalmente pode ser, há uma escalada. Isto aqui, porque eu vou descrever, pode acontecer em segundos, não é preciso muito tempo, mas pode persistir durante muito tempo depois. Ou seja, a partir do momento que surge a primeira resposta em oposição, pode durar 5 minutos, como pode durar 1 hora, se tivermos episódios em que a criança desregula emocionalmente. E, portanto, este impacto no adulto, o impacto da resposta do não, da oposição, faz com que, regra geral, o adulto devolve a mesma informação. Ou seja, o impacto da não cooperação da criança é muito frequente fazer com que o adulto não clarifique
ou não seja, por vezes, até mais operacional e pragmático naquilo que está a pedir à criança, mas que responda e conote o comportamento da criança. E o que acaba por acontecer é que, muitas das vezes, quando temos estas características cognitivas, aquilo que a criança faz é interpreta mal esta informação. O que é o interpretar mal? São crianças que se focam apenas em quase como partículas de informação inerentes ao problema ou à situação ou à informação que o adulto deu. Quase como se retirassem apenas partes e perdessem toda a congruência que existe do todo, das relações entre toda a informação e da situação. E, portanto, são crianças que, regra geral, interpretam como hostil o pedido do adulto ou a resposta do adulto. Mesmo que muitas vezes esta resposta até seja neutra, ou por vezes até ambígua, mas a percepção é sempre de hostilidade. E, portanto, insistem e persistem na resposta. E, portanto, há um ciclo inicial que assenta sobre as mesmas falhas, quer da perspectiva do processamento da criança daquela informação, quer da perspectiva do adulto e daquilo que o adulto devolve à criança. E, portanto, aquilo que acabamos por ter é que uma mesma informação que já está a ser mal interpretada vai ser reforçada, ou seja, essa interpretação será reforçada, o que significa que a distorção é reforçada. O que acontece é que é de tal forma amplificada esta distorção e a percepção de perigo ou de ameaça. O perigo e a ameaça não tem que ver com risco físico, pode ter a ver com a simples não concretização daquilo que é o plano da criança ou a concretização daquilo que a criança interpreta ser a intenção do adulto ou a vontade do adulto. Esta percepção pode vir daí, o que faz com que esta criança mais facilmente ative emocionalmente e fisiologicamente. E, portanto, isto é um mecanismo clássico, típico da ansiedade, mas com este desentendimento entre a informação do adulto e da criança é a resposta que mais facilmente acaba por ser desencadeada na criança. O comportamento e aqui já é um comportamento em escalada, por vezes a criança pode manter-se repetidamente, são crianças rígidas, são crianças que são muito literais nas interpretações que fazem, não flexibilizam o comportamento nem as respostas. São crianças que podem persistir nestes episódios repetindo apenas a mesma informação, ou então deixam de falar, mas não avançam, não cooperam, não param o comportamento, nem vão fazer outra coisa, simplesmente permanecem em silêncio. Podem permanecer em silêncio, que eu acho que são as respostas piores, podem permanecer em silêncio durante uma hora e meia. Eu já tive situações dessas em que tive que ficar uma hora e meia com uma criança que deixou simplesmente de cooperar e de falar, só sinalizava que não ia falar, falando, mas sinalizava que não ia falar. Na escalada, aquilo que pode acontecer é existirem insultos. Até os insultos eu acho que nos ajudam a perceber se temos, que tipo de criança é que temos e que outras características temos, porque de facto há insultos que são mais obscenos e há insultos que são muito mais básicos e muito mais literais e que fazem parte de um perfil típico de crianças. São crianças que se podem autoagredir e são crianças que podem agredir o outro. E esta agressividade é um tema, porque olhamos para a agressividade como um ataque ou como um comportamento que é dirigido, mas muitas das vezes estas crianças, e na maioria dos casos, têm uma agressividade que é reativa. Porque muitas vezes estas crianças são manipuladas, portanto o adulto aproxima-se ou leva a criança, e se a criança está emocionalmente desregulada, muitas das vezes o comportamento de agressão é um comportamento que a criança tem na tentativa de se libertar e sair da situação para a qual está a ser encaminhada, ou muitas vezes para se defender daquilo que interpreta que é uma atitude mais agressiva do adulto. E muitas vezes esta distinção é importante, porque se achamos que a agressividade é intencional, achamos que há aqui uma proatividade, uma vontade de agredir, e aí eu acho que estamos numa linha diferente de interpretação do comportamento. O que é que depois surgem como fatores, com outras características mais específicas e que introduzem particularidades na manifestação dos comportamentos de oposição? O potencial cognitivo das crianças, curiosamente, muito bom ou menos bom, não faz muita diferença num episódio. No comportamento, ou pelo menos inicialmente, sem passar por um processo de intervenção. Crianças que são cognitivamente competentes faz diferença no processo de intervenção, inicialmente não faz muito. Crianças cognitivamente boas, mas rígidas, mantêm-se muito nas mesmas interpretações durante mais tempo, validam muito mais as interações entre os vários fatores, tendo em conta que, sendo seletivas, e após os primeiros episódios, os detalhes a que deram atenção são os detalhes em que vão estar hiperfocadas no
próximo episódio e, portanto, a resposta vai ser muito mais imediata, é o fenómeno da atenção seletiva a funcionar. Crianças que são cognitivamente menos competentes são crianças que não aderem a alternativas, nem elas próprias as encontram, têm mais dificuldade pelas limitações que têm do ponto de vista cognitivo. Em intervenção, obviamente, crianças cognitivamente mais competentes podem fazer uma melhor evolução, não é garantido, mas crianças que não são tão competentes cognitivamente são crianças que têm mais dificuldade na generalização, o que significa que depois, mesmo adquirindo competências em contexto terapêutico, têm mais dificuldade em conseguir fazer a generalização a outros contextos e logo usar competências que possam traduzir-se numa resposta comportamental mais adequada. A motivação e o pudor, isto é uma questão de discussão, mas para mim é uma questão que é muito clara em algumas crianças. O fator da motivação, e aqui diferenciando entre intrínseca e extrínseca, há crianças que eu comecei por dizer que são crianças claramente orientadas para o sucesso, ou que parecem ser orientadas para o sucesso. Este sucesso é muito o valor que estas crianças dão à gratificação da adequabilidade, de conseguirem ser adequadas, e que está muito focado naquilo que é o seu comportamento. E isto pode estar relacionado com o desempenho académico, e no desempenho académico, por exemplo, com todas as dificuldades que têm, o ter 50% não é a mesma coisa que ter 80% e não é a mesma coisa que ter 100%, se bem que todos eles crescem com esta noção de que 100 raramente se tem, mas pelo menos 80 ou 90 seguramente não é a mesma coisa do que 100, e portanto é quase como um mecanismo que as regula e que regula de facto a resposta, condiciona o processamento cognitivo e regula o comportamento da criança, e a par com o pudor, eu diria que são das características que mais podem introduzir alterações na intensidade e diferenças entre contextos. Ou seja, um contexto em que há muitos episódios e muito comportamento, em situações de pedidos, ordens ou de imprevisibilidade, e podem reduzir imensas manifestações num contexto social, escola ou outros. A motivação intrínseca, e que tem mais a ver com o desempenho do próprio e a forma como o próprio valoriza e a gratificação que sente com isso. E, portanto, é muito fácil criar aqui um ciclo virtuoso de comportamento, porque existem reforços internos que podemos utilizar. A motivação extrínseca não é tão útil, porque está muito relacionada a recompensas muito operacionais e concretas nos contextos associadas ao comportamento, mas ainda assim pode ser um regulador. O pudor é capaz de ser das características mais saudáveis e talvez as que se conseguem identificar em casos mais benignos, casos que parecem não ter tanta gravidade na manifestação dos sintomas e que nós conseguimos ter acesso, e isto no contacto com as crianças, de que de facto existe o sentimento da vergonha, que sendo uma das emoções que eu acho que é mais penalizadora do comportamento de uma forma geral, nestas crianças é muito reguladora. E uma percepção de vergonha que coloca a criança em sofrimento. E, portanto, é quase como introduzir uma emoção pela antecipação de se de facto este comportamento for surgir na minha escola, ao pé dos meus colegas, dos meus professores, a vergonha que eu sinto deles me verem desta forma. E, portanto, e isto traduz até uma certa crítica ao comportamento, à medida que eles têm, porque são pequeninos, mas de facto introduz uma crítica ao comportamento. E são dois fatores que têm um potencial de regular o comportamento fortíssimo. A comunicação é a ferramenta, a área que eu acho que explica muito daquilo que são as dificuldades destas crianças na resolução de problemas. São crianças que não têm dificuldades na linguagem, falam, não têm que ter um atraso significativo nas primeiras aquisições relacionadas com a linguagem, mas comunicam pouco. E comunicam pouco significa que colocam pouco conteúdo naquilo que comunicam ao adulto acerca daquilo que é o seu pensamento ou a sua experiência naquela situação, as suas necessidades. E, portanto, são crianças que comunicam aquilo que é o não, que eu não vou fazer ou que eu quero fazer, mas não comunicam aquilo que está a ser a experiência naquele momento, aquilo que estão a pensar sobre o que está a acontecer ou aquilo que desejariam fazer ou aquilo que estão a sentir naquele momento. Portanto, em termos de comunicação, são crianças que não colocam este conteúdo e muitas vezes não o sabem. Curiosamente, houve uma criança há 2 semanas, ou há uma semana, que estava em avaliação e quando eu simplesmente lhe perguntei se tinha alguma coisa a questionar-me sobre um simples processo de avaliação que eu já tinha explicado
explicado como é que iria decorrer. Disse que não e eu perguntei se me estava a dizer que não porque não tinha nenhuma pergunta a fazer ou porque não sabia como fazer estas perguntas e como colocar informação. Ele disse que não sabia fazer. Quando falámos também sobre aquilo que seriam experiências emocionais em diferentes situações e como ele se sentia nesses momentos em que dá respostas de recusa, por exemplo, a realizar tarefas escolares, eu perguntei-lhe se ele saberia como explicar isto, se saberia falar sobre o que sentia nesses momentos, e ele disse, não, eu não sou muito bom a falar disso, não é bom ou não sabe, e ele disse, não, eu não sei. Obviamente é uma criança mais velha, já tem 11 anos, e tem esta capacidade de conseguir refletir sobre a sua própria dificuldade. Mas, se formos, a comunicação é um instrumento da assertividade, a resolução de problemas maioritariamente decorre na comunicação do adulto com a criança ou da criança com o adulto. E quando uma criança coloca uma comunicação que comunica de uma forma distorcida, porque já está a fazer uma distorção na interpretação que tem do que está a acontecer, naturalmente isso vai condicionar a resposta do adulto. E se isto não é clarificado, nem por o adulto, nem pela criança, naturalmente isto perpetua o registro. A questão dos comportamentos, muitos dos comportamentos, e eu tenho um bom exemplo para dar sobre isto, muitos dos comportamentos de oposição podem ter associados a exploração de interesses ou a realização de rituais que se vêm verificar muitas vezes serem compulsões e manter-se a explorar um interesse muitas das vezes é conseguido pela oposição a um pedido que me vai retirar desta situação em que eu tenho que fazer isto. E, curiosamente, muitas das vezes os pais falam os pais e até os professores, mas porque é que perceberem que nos zangamos sempre nestes momentos e que acontece sempre isto e este conflito, porque é que isto não ajuda? Porque é que a criança está constantemente a colocar-se numa situação que gera conflito, que ficamos todos zangados, que ficamos todos tristes e que, de facto, a prejudica. Isto tem muito a ver com o valor dos comportamentos, o valor do comportamento que leva à cooperação e o valor do comportamento de explorar um interesse ou de manter um ritual. E, de facto, é uma hierarquia em que a zanga, o impacto da zanga e o sofrimento que daí vem, perde completamente perante aquilo que intrinsecamente é importante fazer naquele momento. A satisfação e a necessidade de concretização daquele comportamento valida que qualquer outra resposta seja útil para manter aquele comportamento a acontecer. Por exemplo, eu tenho uma criança que a rotina da manhã é terrível, não porque não seja autónoma, mas porque tem que explorar o interesse durante a manhã. E, curiosamente, associado a essa mesma criança, associado a este comportamento, tem um outro que tem uma hipersensibilidade auditiva grande e tem na escola a professora que recebe os alunos de manhã, antes da professora titular chegar, é uma senhora que a própria descreve como assustadora. Esta criança é uma criança que tem síndrome de Asperger e é uma criança que as hipersensibilidades são como o dicionário emocional dela, ou seja, aquilo que é uma sensação boa faz com que consiga descrever um sentimento bom, uma sensação má, desconfortável, faz com que consiga fazer uma descrição de uma emoção má para a própria. E são as únicas situações em que consegue fazer isto. E, portanto, a senhora que recebe na escola é uma senhora que é má e eu tenho medo dela por causa da voz dela, tem uma voz assustadora. E, portanto, é uma criança que de manhã tem que explorar um interesse e opõe-se às rotinas. E depois, só quando percebe que pode chegar demasiadamente atrasada às aulas, porque tenho sempre que chegar depois de ter a certeza de ir já para a sala de aula, e portanto não se cruza com esta pessoa, e portanto, depois de explorar o interesse e começar a ter algum receio de chegar demasiadamente atrasada, coopera rapidamente e chega à escola e não tem que ter o confronto com esta pessoa, que acha assustadora. As hipersensibilidades são das características que muitas vezes estão associadas ao que eu acho que tem mais peso nos episódios de desregulação. São as características que podem fazer com que a criança mais rapidamente se torne agressiva. Principalmente crianças que reagem mal ao toque.
e que são agarradas, são crianças que fazem uma escalada brutal no momento em que são agarradas e devem ser as crianças, se temos conhecimento disto, a priori são as crianças que devemos evitar tocar em situações em que se estão a desorganizar, porque vão escalar bastante e vão se tornar muito agressivas e vão ter muita dificuldade em conseguir voltar a regular, até porque, curiosamente, se nós não temos conhecimento disto, quando se agarra uma criança que se torna mais agressiva e mais desregulada, a tendência é não largar, é ainda agarrar mais. E, portanto, isto só reforça a sensação e só reforça aquilo que foi uma característica que se ativou e que começa a produzir comportamento. Curiosamente, eu diria que as hipersensibilidades também têm algum contributo em amplificar um bocadinho a ativação fisiológica, quase como por um somatório de características. Curiosamente, há crianças que têm uma descrição, ao nível das hipersensibilidades, curiosa. Quase há crianças que conseguem descrever, quase como se tivessem uma sintonia consigo próprias surpreendente, conseguem descrever quando começa a fazer efeito o metilfenidato. E conseguem descrever exatamente, são capazes de ficar paradas, e há pais que relatam isto com um detalhe enorme, são capazes de ficar paradas e são capazes de começar a dizer o que é que vão sentindo e o que é que se vai alterando no corpo e quando é que começa a fazer efeito. Há crianças que têm e têm reações a essas sensações que para elas são desconfortáveis, têm reações negativas. E, portanto, algumas crianças, eu acho que a ativação fisiológica em si também é desconfortável. E, portanto, quando se sentem nessa situação, poderão, de facto, ter uma maior sensibilidade a isso e ficarem ainda mais ativadas por isso. Em relação aos pais, muitas das vezes, e isto não é novidade, acima de tudo porque são coisas que estão descritas, não é pouco frequente os pais terem a psicopatologia associada, sendo que muitas vezes este é um quadro que eu julgo condicionar imenso o estilo e práticas educativas, algo que estamos habituados a ver descritos na literatura de uma forma seca, e portanto um estilo assertivo, um estilo autoritário é ou não é mais compatível com a gestão do comportamento de obsessão da criança. Eu julgo que muitas vezes, quando temos estes quadros nos pais, naturalmente os estilos estão condicionados por isso. E são estilos que, obviamente, vão colocar os pais numa perspectiva de resolução do problema que muitas vezes é desajustada às necessidades da criança. A comunicação, para mim, não é só importante perceber como a comunicação, por vezes, é desajustada às necessidades de uma criança que é literal, que é pouco flexível, que faz distorções e que, portanto, apenas foca em algumas componentes da informação que lhe está a ser facultada, mas contamina realmente as estratégias que os pais utilizam para a resolução daquele problema propriamente dito. E debitam imensa comunicação. Ou seja, o ciclo de comunicação, que é a primeira situação que deve ser, o primeiro estímulo que deve ser interrompido, é aquele que mais se perpetua durante um episódio e que vai escalando daquilo que foi um pedido, até neutro, para um tom que já é intimidatório e ameaçador. E há muitas crianças que muitas das vezes param porque se introduz uma emoção fortíssima que é o medo. Muitas vezes por aquilo que são as ameaças ou aquilo que são as antecipações dos castigos e da desgraça que irá acontecer durante uma semana sem televisão, sem PSP e outras coisas afins, mas acima de tudo, quando os pais vão dar uma palmada, muitas vezes a introdução de um medo novo, um medo daquilo que o pai ou a mãe vai fazer, por vezes faz com que a criança quebre o ciclo, mas porque entrou uma emoção diferente e não porque aquela estratégia seja eficaz. Mas a resposta da criança cria exatamente isso. Por vezes esta percepção de que parece que precisam de levar a situação ao extremo e precisam de levar a palmada. Nem todas as crianças têm todas as características presentes. E as características apresentando intensidades diferentes, podemos ter diagnósticos claros, ou de um síndrome de Asperger ou de uma perturbação de ansiedade, sendo que o importante é conseguir fazer uma boa leitura do comportamento de obsessão, em onde é que enquadramos o comportamento de obsessão, em que vulnerabilidade, e muitas vezes temos que diminuir esses episódios, e isto faz toda a diferença no encaminhamento que a criança tem, ou seja, qual é de facto a intervenção mais adequada, ou seja, qual é a base que explica melhor a oposição como a resposta que aquela criança utiliza preferencialmente na resolução de problemas. A evolução deste quadro, principalmente se cristalizar ao longo do tempo, e, portanto, vai-se desencadeando com maior rapidez e, por vezes, com escaladas de intensidade grandes. O próprio desenvolvimento, à medida que o desenvolvimento se processa e acima de tudo, o desenvolvimento social
transportar esta dificuldade fará com que os problemas que daí resultam vão sendo cada vez mais penalizadores e vão revelando um grau progressivamente mais desadaptativo do comportamento da criança, àquilo que são as exigências das situações do seu dia-a-dia, aquilo que são interações de vários fatores, nomeadamente dos contextos e mudanças entre contextos que trazem situações diferentes, informação diferente, e aquilo que são comorbilidades. Muitas comorbilidades que já estão presentes, e aquilo que falei há pouco, do pior quadro possível, é quando as comorbilidades não introduzem fatores de proteção, mas, acima de tudo, comorbilidades que depois vêm a estar associadas pela perpetuação deste registro comportamental e o impacto que vai tendo nas relações e nos desempenhos da criança. E é isto. Obrigada.